Tem que estar no livro. Está no livro? Salmo 46. Vamos à leitura dele mais uma vez. Cântico sobre Alamote ou alaúde, para o músico mor entre os filhos de Coré. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. A primeira vez que aparece a pausa musical e de reflexão. Selá. Pense no que foi dito. E vem um novo grupo da parte do Espírito Santo para que nós possamos ter aprendizado. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, esta cidade. Não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pense nisto. Na nossa primeira reflexão, Deus é, neste momento, ao qual o Espírito Santo, por Davi, o salmista, quer que reflitamos, destaca-se que Deus está, e no próximo grupo, vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pense nisto. A leitura que eu fiz, que é repetitiva aqui no Salmo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. De uma maneira repetida, John Wesley, o pregador usado por Deus para a salvação de incontáveis almas na Inglaterra, no grupo de diferentes ilhas ali, o pregador que a história acentua como sendo responsável para que, como na França, na Inglaterra também não houvesse um banho de sangue numa revolução sanguinária. Este que pregou a palavra de Deus foi usado por Deus para impedir que uma revolução desta natureza acontecesse. Quando ele estava dando os seus últimos suspiros, quando ele estava falecendo, com o seu último fôlego de vida, ele vinha repetindo, e aí ele completou ao que sua irmã ouviu e deixou registrado para que sobre isso pudéssemos ler. Com os últimos fôlegos de vida, disse Wesley, o Senhor dos exércitos está conosco. Graças a Deus.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Muito bem. Meu pai passou por esta vida e teve como profissão ser um caminhoneiro. Por um bom tempo, ele mesmo foi proprietário de diferentes caminhões, quer dizer, um por vez. Alguns outros momentos ele trabalhou para companhias, dirigindo seus caminhões. Ele literalmente viajou este país inteiro. Ele e mais uma família aqui de Ribeirão Preto, de condutores de caminhões, foram os pioneiros, indo daqui do estado para o Belém do Pará. Nada do que você imaginaria, mesmo que entendemos serem precárias as nossas rodovias, você nem imaginaria quanto pior tudo isto era. Bem, o meu pai se converteu num culto ao ar livre em Goiânia, lá no centro. Irmãos da Primeira Igreja Batista de Goiânia, sob a liderança do pastor Walter McNeil, realizando um culto ao ar livre. Deus usou a palavra pregada para que ali o meu pai se arrependesse do pecado e se convertesse ao Senhor Jesus, o que mudou a história da minha família, graças a Deus. E o meu pai, ele repetidamente se entusiasmava, dizendo-me, fiz muitas viagens com ele, filho, o Salmo 46 é o salmo que eu ouvi quando eu me converti. E mesmo dirigindo, ele começava a citar esse salmo. Alguém que nunca completou sequer um segundo ano do que antigamente chamaríamos de segundo ano primário. Aprendeu a ler para ler a Bíblia. E vou lhe dizer, mente de tamanha dimensão de brilho, que ele poderia calcular em um caminhão que transportaria certa carga, quanto que ele ganharia por quilômetro, seja, por exemplo, saindo naquela época da São Geraldo, transportadora São Geraldo, lá em São Paulo, aliás, ali mesmo, localizado, próximo à Fazendinha, ao Parque São Jorge. Eu dormi no caminhão com ele um número de vezes ao lado do Parque São Jorge, e ele sabia como calcular por quilômetro quanto ele ganharia no frete, indo até o Recife. Brilhante. Meu pai deixou-me um número de bênçãos, como os estudos. Mas eu afirmo que dentre o meu maior legado paterno está o fato de que cada vez que eu abro este salmo, eu me lembro, ele é o favorito do senhor Jovito. O Salmo 46. Pela manhã entendemos, numa breve recapitulação, que neste salmo há um número de verbos sendo usados. E qualquer um de nós tem a compreensão de que verbo é uma palavra que expressa ou ação, na maioria das vezes, ou estado. Este é um salmo de muita ação. É só você lê-lo. Em cada versículo ressaltam-se os verbos. E cada um deles trazendo para você a compreensão de muita ação.
Nós entendemos que quando Deus se manifesta pela palavra dele para você e para mim, e ele nos vê neste momento ou em outros momentos de nossas vidas, transtornados, desanimados, frustrados, este Deus que conhece um pensamento nosso antes mesmo que pensemos coisa alguma. Este Deus, para que nós nos acalmemos, para que nós, como expliquei pela manhã, desistamos de que estes pensamentos, como num turbilhão da nossa alma e espírito, no nosso interior, não sirvam para derrotar-nos. Este Deus diz: aquietai-vos. Como disse Isaías, deixai do homem cujo fôlego está no seu nariz. Quer dizer, deixe com que Deus seja Deus em sua vida. Deus é Deus em sua vida? Ou seu conhecimento de Deus é meramente intelectual? Uma coisa é conhecer Deus intelectualmente. Outra coisa que consigo traz bênção eterna é conhecer Deus intimamente. Esse Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Com quem Deus está falando? Não é Deus se dirigindo a um povo pagão, um povo sem o conhecimento do Senhor. Ou esse povo tem o testemunho por escrito de como Deus fez aliança com este povo, Israel, a nação eterna, a menina dos olhos de Deus. E quantas maravilhas o Senhor operou em favor deste povo, abrindo o mar, trazendo alimento a cada manhã do céu, o maná, da rocha, fazendo com que fluísse um manancial. Muitas pessoas não param para pensar que este povo de Deus caminhou por desobediência e incredulidade. Ó Deus, livre-nos da desobediência e incredulidade. Este povo caminhou pelo deserto por 40 anos. Um percurso feito por causa da desobediência, pois que eles poderiam ter entrado na terra prometida do dia para a noite, da noite para o próximo dia. Mas a incredulidade os colocou em peregrinação pelo deserto. Mesmo assim, para um povo desobediente, para com um povo obstinado, incrédulo, Deus manifestou sua impressionante misericórdia. E da rocha no deserto, Deus fez água fluir. Quando alguém lê com critério, com rigor, o que Paulo escreve aos Coríntios, é um rio caudaloso, é um manancial que dessa rocha fluiu no deserto para abastecer aproximadamente 3 milhões de pessoas peregrinando. Magnífico Deus. Esse povo conhece as façanhas deste Deus. Mas mesmo assim, Deus lhes diz: sabei que eu sou Deus. Vamos lá. Hoje pela manhã eu mencionei para você que a Bíblia nos ensina que tudo quanto dantes foi escrito para o nosso proveito, para ter utilidade no dia a dia, no momento a momento de nossas vidas, tudo foi escrito para que pela
consolação das Escrituras, pelo que já lemos, nós exercitemos paciência, ou seja, confiemos, esperemos e descansemos no Senhor nosso Deus, absolutamente certos de que Ele está sentado no trono de eterna glória, e que com todo o poder, toda a sabedoria e presença, e amor que dele flui e se emana de maneira incontida, Ele reina sobre você, sobre mim, sobre tudo e sobre todos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é o Deus da sua vida. Entendemos que este salmo, ele destaca relacionamento com Deus. Como eu lhe disse, algo é alguém ter conhecimento de maneira intelectual sobre Deus. Outra coisa completamente diferente, que traz alegria inefável, gozo inexplicável, paz, de uma serenidade inquestionável. Outra coisa é ter um relacionamento íntimo com Deus. Eu li sobre um pregador. Ele era um cigano, de nome ou de apelido Gypsy Smith. E este cigano, depois que se converteu sob o ministério de Moody, o evangelista que conduziu para Deus mais de 1 milhão de pessoas, ele dizia que ele nunca ainda conseguia ter superado a alegria, o entusiasmo, pelo fato de que Deus era o Deus da vida dele. E as pessoas tinham-no como louco, porque ele andava conversando literalmente com Deus. E num certo momento, entrando em uma carruagem daqueles dias, ele primeiramente abriu o lado do passageiro, a portinha, e disse assim: "Oh, meu amado Senhor Deus, por favor, o senhor primeiro." Fechou a portinha, deu a volta e começou a conduzir. Intimidade com Deus. Bom, cada um expressa a sua intimidade como lhe convém. Eu admiro a maneira que este pregador vivenciou a intimidade dele com Deus. Quando a Bíblia, no primeiro grupo, precedido pela expressão de pausa musical, diz: pense nisto, nós fizemos a leitura: Deus é. Deus é. Pelo que tivemos a compreensão que porque Ele é o refúgio, dele temos proteção. E porque Ele é o Deus que, de todo poder, se mostrando socorro, ou se mostrando Deus que nos socorre, no momento oportuno, Ele se mostra presente na nossa angústia. Nós entendemos a sua ação para conosco. Deus é. Esse texto, ele incentiva que você se entregue à ação de conhecer o seu Deus. O profeta Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus fará proezas.
Oh, meu Deus, o quanto mais eu quero conhecê-lo. O quanto eu aspiro como pastor dessa igreja, que cada pessoa conheça o Senhor. Essa palavra conhecer, ela aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 4, denotando o ato íntimo entre o esposo e a esposa, do maior grau de intimidade, o relacionamento conjugal. A Bíblia diz assim, que conheceu Adão a Eva. Você não imagina que Adão, depois de tanto tempo, como que se apresentou a Eva, e Eva se lhe apresentou. Não, denota o relacionamento conjugal. E esta palavra, ela vem com a mesma raiz por toda a Bíblia. E ela mostra-nos o maior grau de intimidade. No Evangelho de João, quando Jesus diz: as minhas ovelhas me conhecem, e ouvem a minha voz, e me seguem. E Jesus diz: e eu as conheço. É intimidade no relacionamento com o Senhor, no seu mais inexplicável e admirável grau. Louvado seja Deus. O ser de Deus, que de ninguém precisa, e que nem de você nem de mim necessita, porque Ele quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tudo quanto Ele quer é porque resultará em benefício para cada um de nós, pessoas do eterno amor de Deus. Leia a sua Bíblia, meu irmão e minha irmã. Estude a sua Bíblia. Batize-se nas páginas deste livro sem cessar. Este livro é o livro que acentua, destaca, distingue cada vez melhor o maior grau de conhecimento de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Leia a sua Bíblia, decore, memorize porções da sua Bíblia. Ponha em prática a Bíblia na sua vida. A Bíblia é o livro eterno para o seu agora, para o seu hoje. Deus é o verbo que entendemos ser usado por Deus para que você tenha sobre ele um conhecimento com maior grau de intimidade. O salmista afirmando: Deus é. Portanto, conheça o seu Deus. Conheçam. No segundo grupo, encontramos o salmista acentuando: Deus está. O texto fala sobre a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E para que qualquer pessoa tenha essa compreensão, só é cidade de Deus, só é santuário do Altíssimo, só é céu, porque é ali onde Deus está. Onde Deus estiver, é céu. Um dos estudos magníficos no livro de Apocalipse, bem no final do livro, Deus vai mudar de endereço. Acompanhe-me no estudo de Apocalipse. Você vai ver que Deus vai mudar de endereço.
Deus vai mudar do lugar que hoje se entende ser o céu, para habitar com os remidos do Senhor. Irmão Silvio, faz um tempo que aqui na igreja não cantamos, não é? E assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião cantando perpétua alegria. Então os coroará. Precisamos voltar a cantar este cântico espiritual. Deus vai mudar de endereço. Deus está. Uma expressão que leva você, pelo que lemos, a crer no Senhor. Não é aquela crença noviça do início, como alguém que começa a conhecer Deus, quem Ele é. Esse conhecimento é intelectual. Eu estou falando de crer de maneira que todo o seu ser se consome em intimidade com o seu Deus. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece o que Cristo mandar. Eu estou falando sobre relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus que se apresenta para você sob o paradigma de acalme-se, ponha de lado suas inquietações, livre-se de suas preocupações, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você vacila, prevarica, você ainda não se consolidou em crer no Senhor, o autor da sua fé? Conhecer, Deus é. Crer, Deus está. Como não crer nesse Deus que ocupa toda a atenção da adoração na cidade de Deus? Como não crer nesse Deus que, posto que suas criaturas, o ser humano, imaginando-se ser tão sábio, a Bíblia diz, fazendo-se sábios, tornaram-se loucos. Como não crer nesse Deus que, quando os gentios se embravecem, a Bíblia diz que o Senhor levanta a sua voz e a terra se derreteu. Voltaire, o filósofo, rebelde contra qualquer noção de Deus, contrário, amargurado, ele passava em frente a um lugar onde Bíblias eram de uma maneira tão modesta entregues para que pessoas, pela leitura da Bíblia, viessem a conhecer a Deus. E então, ele deixou esse registro, que esse lugar, dessa tal Bíblia, desaparecerá, e essa tal de Bíblia não prevalecerá, não sustentará, nem mesmo o passar de uma outra década. Meu amado e minha amada, Voltaire foi as suas últimas palavras. Uma enfermeira que o assistiu deixou o registro que nunca mais ela queria ser alguém que daria assistência para um moribundo, alguém prestes a falecer. Ela disse: nunca mais.
E ela diz que as últimas palavras dele foram: tu venceste, ó Nazareno. Claro que sim. O Senhor é a vitória. Graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus. Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E João distingue porque temos essa vitória. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Deixe-me dizer, eu, como lhe disse há 44 anos atrás, depois de ter conhecimento intelectual de Deus, me curvei ante o Salvador, pedi perdão do meu pecado e supliquei-lhe: Senhor, entra no meu coração, salva minha alma. Posso trazer à minha lembrança esse momento como se fosse agora, lá na Avenida 9, em Orlândia. O amado missionário, pastor Daniel, me orientando nas Escrituras. Eu estou lhe dizendo que o ato de crer, ele gradualmente, pela palavra que nos é dada, ele se consolida de modo a estabelecer você no relacionamento íntimo com Deus. João disse: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Paulo assevera: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Deus é o que então lhe traz a compreensão do conhecer a Deus de maneira íntima, deixar Deus ser o Deus da sua vida, não profissão. Eu entendo por completo como que em todo este mundo há um caos, um colapso de valores que este mundo anteriormente nutria. Eu lhe digo, este mundo não será mais o mesmo. Tantos falam sobre voltar à normalidade. Ninguém voltará à normalidade. Haverá o impacto destes momentos que Deus permitiu. Que oportunidade para que vivamos nestes momentos, irmãos, e orando, clamando, proclamando, impactando outras vidas em favor do que é eterno. Magnifiquemos o Senhor nosso Deus. Que privilégio viver este momento. Perceba, relacionamento íntimo com Deus beneficia você. Porque Deus é quem lhe diz: acalme-se, liberte-se de seus temores, livre-se de suas inquietações, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é exaltado em todo o céu, ele é exaltado sobre toda a terra. Deus é. O salmista afirmando. Deus está, o salmista acentuando. Conhecer a Deus e prosseguir em crer em Deus. Não volte do seu crer em Deus por circunstância nenhuma. Antes, tenha o seu crer em Deus muito melhor consolidado. E por último, quando a última palavra, a expressão, pense nisto, nos vem, Deus faz. O salmista
assegurando. Quem é que faz? Não é o pastor. Eu digo para essa igreja, eu sou um membro nessa igreja, posto que pastor, em qualquer reunião de negócios, o meu voto vale apenas um, não vale dois. E eu estou aqui com a dona Sharon, antes de qualquer outra pessoa que aqui conosco se encontra. Nós estamos aqui desde o início. E, no entanto, o meu voto vale apenas um. O nosso governo é congregacionalista. Pastores não mandam em igrejas. E nem líder religioso algum sequer. A igreja é do Senhor. Triunfante. Amado irmão, a igreja não está indo para baixo. A igreja está indo para cima, ao encontro do Senhor nos ares. Eu pregaria por mais de uma hora. Eu pregaria por mais uma hora. Eu lhe prometo que eu faria isso. Mas eu me dei 35 minutos. Logo ali aparece interação pelo chat. Prega, pastor, prega, pastor. Prega. Deus faz o que para nós nos deixa entender o viver Deus. Deus é o conhecer Deus. Deus está o crer em Deus. Deus faz o viver Deus. Compreende agora por que o apóstolo Paulo disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você vive Deus? Deus de misericórdias, Deus de toda consolação. Viva Deus. Que cada fôlego de vida que o seu Criador lhe deu, inalando ou exalando, se mostre uma vida de quem vive Deus. Viva! Viva Deus!